Olá, boa tarde todos e todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa do nosso grupo querido Indesg, Inclusão, Diversidade, ISD e Acessibilidade. Meu nome é Roberta Acras, já vou me autodescrever em respeito às pessoas cegas, sou uma mulher branca, cabelos compridos, castanhos, olhos castanhos, no final do cabelo um pouco avermelhado, estou usando uma camisa azul, listada, azul e branca, e atrás de mim tem o logotipo do nosso grupo Indesc. Vou passar para vocês também que, para as pessoas cegas, a gente vai, cada um aqui vai se autodescrever. Para as pessoas surdas, a gente sugere que não estamos com a nossa voluntária de Libras, infelizmente, então eu sugiro que vocês ativem a legenda, tá? Por favor. Eu peço também para que vocês deem ok na gravação, que nós estamos gravando, para colocar os nossos em nossos, nas nossas redes depois no YouTube. Eu vou passar a agenda para vocês de como que vai funcionar essa roda de conversa, mas antes eu gostaria de reforçar aqui os nossos valores. Então, essa roda de conversa ela vai ser regida pelos valores acolhimento, respeito, cordialidade e colaboração, tá? Como que vai ser a nossa agenda? É, Nós vamos falar eu vou trazer alguns conceitos para vocês, tá? De acessibilidade. Depois o doutor Renato vai vir falando do que é uma diretiva, que diretiva é mais que lei, mas menos que resolução, porque vamos lembrar aqui que o tema da nossa roda de conversa é acessibilidade e legislação, né? Uma nova diretiva da União Europeia. Depois o Ricardo Barramonde, ele vai trazer para a gente um pouquinho dessa diretiva. Ela se aplica apenas a empresas privadas, quais produtos que ela se aplica, são produtos, serviços, por onde começar, né? A gente chega a perguntar, são produtos só digitais, ou uma louça, um tênis, um elevador, que tipo de produto, né? Depois o Hélio vai trazer como que está a legislação aqui no Brasil. O Renato vai trazer, primeiro o Renato, depois o Hélio, tá? Vai trazer como está a legislação em Portugal, depois o Hélio no Brasil. E nós vamos passar para a nossa mediadora, a Renata, para ela iniciar com um vídeo que foi feito pela Thaís, como que funciona, como que está funcionando a legislação, essa diretiva na Suíça, e aí a gente inicia a nossa roda de conversa. Acho que trazendo a agenda deixa tudo mais transparente e vocês sabem os nossos próximos passos. Eu espero que todos vocês e todos nós, a gente realmente aproveite essa roda de conteúdo que nós estamos conversando faz algumas semanas sobre essa diretiva e pretendemos trazer um conteúdo bastante rico para todos vocês. Bom, vamos lá. Então, eu vou trazer alguns conceitos que eu acho que vocês vão poder utilizar durante a roda e vocês se atentem a esses conceitos que eu acho bastante importante. O primeiro conceito é acessibilidade. O que é acessibilidade? Acessibilidade, para mim, é dar acesso, transpor barreiras, seja elas de barreiras físicas ou digitais, transpor, dar acesso. Isso, para mim, numa linguagem bem simples, significa acessibilidade. Tecnologia assistiva são recursos e serviços que nos ajudam no dia a dia, na inclusão social das pessoas com deficiência. Então, aqueles recursos digitais que a gente utiliza, uma agenda, uma forma de descrever a imagem. Então, são esses recursos que a gente utiliza no dia a dia. Inclusão, para mim, inclusão é reconhecer o outro e respeitar. Eu sempre costumo dar um exemplo aqui, todo mundo que mexe com inclusão e diversidade dá aquele exemplo básico, né? Inclusão é convidar para o baile ou para a festa, e diversidade é convidar para o baile e para a festa, e inclusão é convidar para dançar. Não sei se vocês já ouviram isso,
né? Em diversidade, mas para mim, quando a gente fala de acessibilidade, é um pouco diferente. Sim, diversidade é convidar para o baile, inclusão é convidar para dançar, mas quando a gente tem acessibilidade, nós temos que pensar que a resposta do convite à dança pode ser um não. E aí a gente precisa respeitar esse não, né? E também olhar para ver se no entorno, se no entorno as pessoas estão com o local, o ambiente adequado para acessibilidade. Então, assim, convidar para o baile, convidar para dançar, mas o ambiente está adequado para uma dança? Tem acessibilidade? A pessoa que vai dançar está confortável? Então, é esse exemplo que eu sempre trago de inclusão e diversidade. Tem alguns outros temas que a gente conecta com inclusão, diversidade e ESG, que é compliance, né? Por onde começar? Doutora Andréia, bem-vinda. Se você puder só fechar o seu áudio. Alguém pode... Estou tentando fechar aqui. Obrigada. Então, o que eu... Você consegue fechar aqui o áudio? Pronto, obrigada. Gente, atrapalha, desculpem. Então, tem alguns outros temas que eu vou fazer o conceito agora. Então, compliance, proteção de dados e ESG, que tem a ver com diversidade e inclusão? Tudo. A gente sabe que temos duas leis importantíssimas, que é compliance, que ela vem com penalidades bastante fortes, né? Proteção de dados, que veio para empoderar nós, titulares, também com penalidades bastante fortes. Mas e o ESG, né? O Environmental, Social and Governance, ou ASG, Ambiental, Social e Governança. Como que tem vindo esse movimento? Ele não é uma lei específica, a gente sabe disso, como a gente vê em proteção de dados, em compliance, mas ele traz o G de governança e o S de social, que está bastante conectado com acessibilidade. E o ESG é um movimento, são práticas, né? Veio aí em 2004 de um desafio do então secretário da ONU para alguns CFOs de empresas, para que as empresas conseguissem equilibrar, né, o E, o S e o G. Tem empresas que são excelentes no social, mas pecam no ambiental, e são excelentes com seus líderes e pecam no social. Então, como que trazer esse equilíbrio? E o que diversidade e inclusão tem a ver com isso? Não temos uma lei específica, né? Mas temos legislações em cada letra específicas. Não temos aquela penalidade, uma autoridade nacional, uma agência fiscalizando, mas eu entendo que o ESG é um movimento que veio para ficar. São práticas, metodologias que as empresas estão tentando e estão buscando trazer para medir, para não ter o greenwashing, né, a maquiagem verde. E eu acho que, assim, recentemente, não sei se vocês acompanharam, a B3, né, a Bolsa de Valores, também trouxe um anexo a ESG, que foi homologado aí pela CVM, que pede para incluir uma mulher e pessoas do grupo subrepresentado na alta direção. Então, a gente está vendo esses movimentos em todos os lugares. E acessibilidade, né, os subrepresentados ou pessoas com deficiência, tá? Então, não adianta uma mulher negra, é uma mulher e uma pessoa do grupo subrepresentado ou pessoas com deficiência. Então, esse movimento que nós estamos trazendo aqui, principalmente começando aí por essa nova diretiva da União Europeia, está bastante conectado com compliance, né, que é dar o primeiro passo, cultura de integridade, trazer a cultura aqui para a gente, estar em conformidade com os nossos próprios valores, o ESG, que é olhar ao lado e além, ter consciência que o consumidor mudou, né? Hoje eu sempre falo isso,
os consumidores, eles não... Hoje, essa nova geração que eu me incluo nela, vai comprar um tênis, sempre dou esse exemplo do tênis, não olha só se o tênis é azul, roxo, como é o cadastro, mas se tem mão de obra análoga à escrava, se é sustentável, como os líderes se portam na vida pessoal. A gente sabe que hoje em dia o cidadão é o próprio fiscal, e a sociedade está fiscalizando as empresas. Então, como que vai ser essa nova diretiva aí que veio da União Europeia? Como que ela vai funcionar? Vai ser parecido com o GDPR? Então, nesses conceitos, eu acho que estão todos bem conectados, que é acessibilidade, tecnologia assistiva, inclusão, diversidade, compliance, proteção de dados e ESG, que para mim o ESG está abraçando compliance, proteção de dados e todas essas normativas num movimento mundial aí para a gente. Então, acho que tentei ser objetiva, utilizar os meus 10 minutos. Agradeço, vou passar a palavra conforme a nossa agenda, para o doutor Renato de Barros, que está em Portugal, para ele explicar para a gente como que diretiva maior que lei, mas é menor que resolução, e aí a gente continua. Muito obrigado e aproveitem. Microfone desligado, Microfone, Renato. vamos lá, obrigado. Obrigado, Roberto, obrigado a todos. Eu vou começar aqui de acordo com esse procedimento do Indesg, a minha autodescrição. Então, eu sou Renato de Barros, sou advogado, advogado licenciado na Europa e no Brasil. Sou um homem branco, de cabelos castanhos e olhos claros, estou de camisa branca. Estou com um fundo com um símbolo do Indesg, que está escrito Inclusão, Diversidade e ESG. Estou de óculos e vou aqui começar a falar a respeito da União Europeia e das suas diretivas. Como nós tendemos aqui a abranger um público o mais amplo possível, eu gostaria de falar algumas coisas mais simples, primeiro, para que as pessoas tenham um contexto. Então, nós, ao falarmos de União Europeia, nós temos que lembrar o quê? Que é um conjunto de países que, depois do advento guerra, resolveram se unir, descobriram que a união faz a força. Então, eu acredito que isso é uma máxima mundial, eu acredito que a União Europeia realmente é um exemplo de que países em conjunto realmente podem fazer algo melhor, você em conjunto realmente pode fazer algo melhor, e para isso a União Europeia tem alguns valores fundamentais, que são: eles respeitam lutam pelo respeito e pela dignidade humana, eles lutam pela liberdade, pela democracia, pela igualdade, pelo Estado de Direito, pelo respeito aos direitos humanos, incluindo os das minorias. Então, tem tudo a ver com o nosso contexto aqui. Hoje nós temos 27 países que fazem parte da União Europeia. E, lembrando que, mesmo dentro lembrando que em 2020 nós tivemos a saída efetiva da Inglaterra, mas atualmente são 27 países que fazem parte da União Europeia. E esses países todos, eles partilham esses valores. E uma das principais frases que a União Europeia colocou foi a seguinte: unida na diversidade. A União Europeia utilizou, inclusive, este símbolo da União Europeia, unida na diversidade. É um símbolo onde você vê várias pessoas como se elas estivessem de mão dadas num círculo, e esse círculo tendo as cores do arco-íris. Então, isso quer dizer, não há problema nenhum para a União Europeia com relação a costumes, línguas, formas de vida. O que importa é a união. E dentro desse conjunto todo de organização, a União Europeia se reuniu e falou: bom, nós vamos ter aqui 3 principais organismos que vão gerir a União Europeia. Nós temos a Comissão Europeia, nós temos o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia.
Dentro disso, nós temos a Comissão Europeia, que ela sugere as leis. O Parlamento e o Conselho da União Europeia debatem as leis e decidem se querem que elas sejam adotadas na Europa. Pronto. Se decidirem que a lei deve ser adotada na Europa, todos os países da União Europeia têm de trabalhar para aplicar essa lei no seu próprio país. Então, é realmente um conjunto de atitudes. Dentro desses atos legislativos, porque nós estamos falando aí, já entramos no ato legislativo, nós temos diretiva, decisão, recomendação e parecer. O que nós vamos falar hoje é sobre uma diretiva. O que é uma diretiva? A diretiva é um ato legislativo que fixa um objetivo que os países da União Europeia têm de alcançar. No entanto, cabe a cada país se organizar dentro de suas próprias leis para alcançar esses objetivos. Então, as regras, a União Europeia vai fazer com que isso aconteça dentro de cada país. Nós temos, então, depois da diretiva, nós temos a decisão. A decisão, uma decisão da União Europeia, ela é vinculativa apenas para o país destinatário, de forma específica. Então, por exemplo, um exemplo muito simples é quando Portugal foi autorizado a utilizar o euro como moeda. Isso aconteceu em todos os países que começaram a usar o euro. Então, foi uma decisão específica para que aquele país pudesse tomar aquela atitude. Aí, depois, nós vamos para a recomendação. A recomendação ela é um ato não vinculativo. Uma recomendação permite às instituições dar a conhecer os seus pontos de vista e a sugerir uma linha de conduta, sem impor uma obrigação legal. Então, a recomendação ela não é vinculativa, ela sugere, fala, olha, recomendamos que essa atitude seria de bom tom, digamos assim. E nós temos o parecer. O parecer, ele é um instrumento que ele permite que as instituições façam parte de uma declaração de forma não vinculativa. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um projeto de lei, está sendo a discutir um projeto de lei. Então, por exemplo, pode sair um parecer de um comitê de relações da União Europeia ou de algum outro instituto sobre aquele assunto em específico. Isso também não é vinculativo, mas é uma forma de entendimento sobre um assunto em específico. Então, isso aqui eu queria deixar um pouquinho claro, justamente para vocês colocarem. E hoje nós vamos falar sobre a diretiva, que foi uma diretiva da União Europeia de 2019, que o Parlamento Europeu e o Conselho, enfim, colocou relativamente à acessibilidade dos produtos e serviços. Eu vou encerrar só com uma frase aqui, só com o meu entender, porque eu sei que o Ricardo vai colocar de uma forma bem interessante isso aqui. Essa diretiva da União Europeia, no meu ponto de vista, ela é uma das diretivas mais ambiciosas em matéria de regulamentação e acessibilidade, porque ela é muito abrangente e extensa. Ela é realmente, vamos dizer assim, ela é realmente universal. Ela vai servir de exemplo para todos. Então, assim, nós temos aqui alguns anos de muita luta e um contexto muito interessante da sociedade e uma evolução muito interessante. A gente não sabe exatamente como é que isso vai se dar, como essa diretiva vai ser aplicada em cada país, mas o que nós sabemos ela vai acontecer. E nós já estamos começando a fomentar tudo isso. E eu acho que agora eu fui bem sucinto, Roberto, eu fui bem sucinto na minha colocação. Eu acho que nós podemos seguir mais um pouquinho e depois nós voltamos aqui com mais algum contexto. Eu queria agradecer a sua fala, os seus esclarecimentos, eu estava ansiosa para escutar.
para além de diretiva e resolução, você me trouxe recomendação, parecer. Queria reconhecer que você falou pausadamente. Desculpa, Ricardo, eu sou acelerada, muitas vezes eu falo rápido. A gente sabe que o Ricardo fala bem português, mas a língua dele é espanhol, né? Então a gente tem que ter o cuidado aqui e falar pausadamente. Reconheço isso em você, Renato, obrigada. E vamos passar a palavra para o Ricardo, que é sempre um prazer a gente ter você aqui nas nossas rodas, trazendo as novidades aí da União Europeia. Eu lembro que da última vez que nós conversamos, você me disse, olha, temos várias regulamentações aqui na União Europeia, mas essa diretiva especificamente é para empresas privadas, né? Para que elas antes de comercializar os seus serviços e produtos, elas observem as regras de acessibilidade e vai começar a vigência em 2025. Primeiro passo, eu entendi das últimas conversas, que é o compliance. Então, passo a palavra para você, para trazer as novidades aqui. Vou ficar anotando, que eu sempre aprendo muito. Peço só para você se autodescrever e vamos para frente. Muito obrigado, Roberta, pela apresentação e obrigado, Renato, também pela introdução ao quadro legislativo da Europa. Sou Ricardo García Bahamonde, estou em Madrid, Espanha. Sou um homem branco, cabelos castanhos, visto uma camisa preta, azul preta. Vou falar da Lei Europeia de Acessibilidade, que, como o Renato ha descrito muito bem, é provavelmente a lei mais, a lei mais ambiciosa, mais com os objetivos mais a longo prazo que no âmbito da acessibilidade que até a data a União Europeia ha criado. E como Renato ha falado, esta diretiva deixa os países, manda os países que ela transponga, devem transponá-la. A Comissão Europeia dá aos países um prazo para fazer a transposição da lei, mas a Comissão deixa aos países que hagam uma interpretação acorde ao contexto local da lei. Mas, em qualquer caso, os preceptos e os produtos que vamos ver agora têm que ser contemplados em grande medida. E o que esta lei é diferente a outras que têm que ver com acessibilidade ou deficiência, é que esta é mais referida à harmonização do mercado. Esta diretiva estabelece novos requisitos mínimos de acessibilidade a nível de toda a União Europeia para uma gama de produtos e serviços para reforçar o direito das pessoas com deficiência a aceder aos bens, os produtos e serviços disponíveis no mercado interno da União Europeia. Mas isto que quer dizer? Que produtos, que serviços? Estaremos falando de equipamentos informáticos e sistemas operativos, terminais de pagamento, caixas multibanco, máquinas de emissão de bilhetes, máquinas de registro automático, equipamentos terminais de serviços de comunicações eletrónicas, serviços de transporte aéreo, autocarro, ferroviário, marítimo, fluvial de passageiros, todos os serviços web ou máquinas de autosserviço interativo, serviços integrados, os dispositivos móveis
também as aplicações, todos os serviços bancários, livros eletrônicos, leitores de livros eletrônicos, serviços de comércio eletrônico. Mais importantemente, comunicações eletrônicas, incluindo no âmbito da União Europeia o número de emergência 112. Isto é muito, muito importante. Agora, o âmbito de todos estes produtos e serviços são um âmbito grande, mas o que temos que pensar é também no âmbito da aplicação estão excluídos conteúdos multimédia pré-gravados antes ou publicados antes do 28 de junho de 2025. Alguns formatos ou documentos de arquivo de Office, de Microsoft Office, publicados antes do 28 de junho de 2025. 2025 é o ano clave, é o ano-chave de aplicação, de entrada em vigor disto. Outras coisas que quedam fora, serviços de cartografia online, conteúdos de terceiros que não sejam financiados ou desenvolvidos pelo agente econômico ou baixo o seu controle. Conteúdos de sites ou aplicativos para os dispositivos móveis considerados arquivos. Não é? Então, também é importante, isto é muito importante, as microempresas não são obrigadas a cumprir os requisitos de acessibilidade. Estão isentos de qualquer obrigação, no princípio, já será com este cumprimento. Ou seja, que uma microempresa possui um comércio eletrônico, não é obrigatório que ela cumpra os requisitos de acessibilidade. A microempresa, que é a microempresa? Que entende a lei por microempresa? A que que emprega menos de 10 pessoas, cujo volume de negócios anual não excede 2 milhões de euros. Então, o possível problema com isto é que mais de 90% do tecido empresarial Espanha, Portugal, Europa, e pequenas empresas, não microempresas, mas muitas são microempresas também. Quais são os requisitos de acessibilidade que devem ser atendidos? Mas há uns requisitos gerais de acessibilidade para todos os produtos da lista. E também há requisitos de acessibilidade relativos aos produtos e terminais de autoatendimento, requisitos de acessibilidade relativos aos serviços também, e outros que são adicionais, mas mais importantemente, por exemplo, para os livros eletrónicos, os leitores de livros eletrónicos, isto é importante pela relação que tem com outro tratado internacional, que é o Tratado de Marrakech, que o que busca, o objetivo é compartilhar livros em formatos digitais acessíveis transfronteiriçamente para uso educativo por parte de pessoas com deficiência, estudantes com deficiência, em instituições educativas ou instituições autorizadas. Os prazos desta lei
serão, a partir da data da publicação, que foi junho de 2019, os Estados-membros da União Europeia têm 3 anos, em princípio, até junho de 2022, para transponer as disposições. Mais 3 anos, junho de 2025, para aplicar as disposições. Então, tudo isto tem o objetivo da lei, esta diretiva e a transposição aos Estados-membros, é precisamente a harmonização do mercado europeu. Isto pode ser uma imposição às empresas, mas eu penso que é uma oportunidade para empresas e consumidores, porque vai impedir esta lei ou esta diretiva convertida em leis em cada Estado-membro, vai impedir, o objetivo é impedir que os Estados-membros criem leis diferentes em cada e vai ajudar a evitar a fragmentação no mercado da União Europeia. E assim fazer mais fácil, mais atrativo para as empresas a venda de produtos e serviços acessíveis dentro da União Europeia. O que pode sembrar, o que pode ser dar a imagem de imposição, sim, ao princípio, realmente pode ser uma oportunidade. Por quê? Porque o objetivo é encorajar a competição entre os agentes econômicos e promover a livre circulação de produtos e serviços acessíveis. Então, isto vai ter potencialmente um impacto positivo nos orçamentos públicos a longo prazo e provavelmente vai reduzir a dependência para as pessoas, pessoas com deficiência a longo prazo, meio ou longo prazo. Então, tem implicações importantes. As microempresas não têm obrigação. Isto é importante porque na União Europeia, de novo, União Europeia, Espanha, Portugal, muitos outros países, a maior parte da economia está formada por pequenas empresas. Vamos ver como isto se desenvolve, mas é importante estar atento. Mas outro aspecto importante é como vão saber as empresas o que têm que fazer para cumprir com os requisitos de acessibilidade. Elas vão ter que cumprir com uma norma, têm que dar conformidade com uma norma técnica que agora, a dia de hoje, vai ser lá em EN 301549, que contempla uma gama ampla de categorias de produtos e serviços relacionados com a tecnologia, mas também com o entorno construído, etc. Mas isto aplica a estes produtos de consumo e serviços também. Então, também está a norma técnica, a norma europeia em 17161 de 2019, que é a de Design for All, acessibilidade, seguindo uma aproximação no desenho para todos os produtos e serviços. Isto é o nome. Isto é estándar, esta norma técnica define os requisitos e pode ser útil para as entidades privadas e públicas que vão desenhar, desenvolver, fornecer produtos e serviços e cumprir esta lei europeia de acessibilidade ou a versão
transposição aos quadros legais, legislativos de cada país. Então, isto tem outro impacto importante, e, logicamente, da norma europeia como um critério de seleção para as compras públicas de produtos e serviços digitais. Pensem vocês se falamos de livros eletrônicos ou de leitores de livros eletrônicos para o sistema educativo do país. Isto pode ser importante, mas os transportes, tudo que seja infraestrutura pública. Então, eu poderia seguir falando eternamente, mas creio que temos uma visão, uma ideia do impacto de um ponto de vista legal, de um ponto de vista da aplicação prática e para os países do que vai ser ou queremos. Agora, Roberta, falávamos ontem com Renata de ter uma bola de cristal para ver o que vai passar, o que vai suceder em 2 anos. É poder fazer algo, é poder comprar loteria também. Exato. Ricardo, incrível sua explicação. Obrigada aí por trazer. Eu não sabia, sempre inovando, né? Sempre trazendo novidades. Essa questão de que não é aplicável a microempresas, mas eu acho que, assim como o ESG, as grandes empresas acabam não contratando as pequenas empresas, e aí é uma cadeia, né, que a gente verifica, os fornecedores que não estão acessíveis, que não seguem as regras de acessibilidade. Até porque a gente fala de compliance, né? A reputação, a imagem é sempre atrelada e conectada. Então, acho que vai ser uma coisa que vai entrar na cultura, né? Eu acho que vai trazer bastante autonomia, independência para as pessoas com deficiência, e sim começar dos grandes, né? Das grandes empresas, que é onde movimenta mesmo a nossa economia, né? As empresas grandes, mas essa cadeia vai estar, na minha visão, atrelada aos pequenos, que só vão conseguir eventualmente prestar serviço para os grandes ou continuar dentro desse serviço e prestando serviços, esse movimento, se tiverem acessíveis também, né? E essa questão do critério de desempate ou diferencial para contratações públicas, achei incrível também, é um movimento bastante interessante de cultura. Te agradeço imensamente. Eu vou passar para Portugal, Hélio, aí depois a gente vai para o Brasil para entender como que está a nossa legislação, se a gente tem projetos de lei. Renato, você pode contar um pouquinho aí em Portugal como que está essa diretiva especificamente? E depois a gente passa para o Hélio e para a Renata. Obrigada. Bom, vamos lá. É sempre bom falar depois do Ricardo, porque ele sempre coloca bastante informação. Então, eu acho ótimo. Vamos lá. Aqui em Portugal, nós tivemos aqui recentemente colocado isso através da presidência do Conselho de Ministros, através do Decreto-Lei número 82 de 2022, em 6 de dezembro de 2022, colocou a questão dessa diretiva europeia no ordenamento jurídico português, não é? Nós temos aí a vasta lista aonde as pessoas vão ter efetivamente que se comprometer e a adaptar, porque esse decreto-lei também é tão audacioso quanto a própria diretiva, né? Considerando as dificuldades que a Europa tem muitas vezes em algumas cidades com relação à acessibilidade. E aí nós temos o seguinte: Portugal colocou um prazo para a aplicação do decreto-lei até 28 de outubro de 2030, tá? Mas o que acontece? Nenhum contrato vai poder superar
20 anos. Então, por exemplo, você tem um equipamento que é contratado e é um ônibus, enfim, um equipamento público que ele vai superar, ele não pode superar 20 anos de uso, e aí, tendo os 20 anos de uso, ele realmente tem que ser substituído por um equipamento totalmente acessível, né? Então, eu só estou vendo aqui uma data que eu queria colocar aqui para vocês, que ele colocou aqui 2030, mas está aqui, pronto. O decreto-lei colocou que ele vai produzir os efeitos desse decreto-lei, que foi agora, de 6 de dezembro de 2022, ele começa a ter efeitos em Portugal a partir de 2025, a partir de 28 de junho de 2025. Tá? Então, Portugal aí vai ter uns 5 anos, entre 2025 e 2030, para fazer um pouco, para correr um pouco com relação a todas essas adaptações com relação à acessibilidade, considerando alguns pontos aqui que a lei exclui, e aí, se eu for aqui detalhar todos os pontos, nós vamos ficar aqui realmente bastante tempo. E nós temos aqui uma questão, Roberta. A falta de acessibilidade, ela é efetivamente um problema. As pessoas, para pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo, eu mesmo aqui estava a prestar atenção nos semáforos de travessia que eu tenho aqui em volta da minha casa, porque você às vezes não presta atenção, mas por acaso todos eles têm aquele aviso sonoro, né, para deficientes visuais. Mas eu vejo que às vezes tem semáforos com aviso sonoro, mas embaixo eles não têm a rampa. Então, você tem algumas situações onde as cidades têm que se adaptar. Por exemplo, alguns pequenos comerciantes, ou então alguns museus, ou então até prédios públicos, eles têm um problema de adaptação aqui, que é a questão histórica. Então, você às vezes não pode destruir um patrimônio histórico, mas ao mesmo tempo você tem que gerar uma acessibilidade. Então, você tem certas barreiras que têm que ser adaptadas, porque nós estamos falando de um país antigo, um país que tem muitas questões aí a serem discutidas. Mas, por exemplo, você vai num restaurante hoje, nós temos aqui um funcionário que ele tem que nos ajudar se eu chego com um cadeirante. E nem todo restaurante tem a rampa para você entrar. Então, o restaurante tem que ter uma rampa móvel que ele coloque, tem que ter um funcionário que nos ajude a entrar com o cadeirante. Enfim, tem que se adaptar. Mas tudo isso, nós temos aqui um prazo até 2030 para correr um pouquinho atrás do que vai acontecer. E o que o Ricardo colocou é muito interessante, porque nós temos a questão da acessibilidade, principalmente no mundo digital, principalmente do que nós estamos falando. Então, cada vez mais você ter acesso à voz, você ter uma ampliação adequada de imagens e de textos para que as pessoas efetivamente consigam ter acesso àquelas informações de maneira autônoma. Porque a acessibilidade, ela constitui uma condição essencial. E eu, como estou falando de Portugal, eu posso falar que isso significa o verdadeiro exercício da cidadania. Isso está consagrado na Constituição Portuguesa. Então, Portugal não vai poder fugir disso. Nós estamos falando de um direito de qualidade de vida, um direito à liberdade, um direito à liberdade de expressão, de associação, de acesso a emprego, de acesso à informação, de acesso a estudo. É uma capacidade social de vida. Nós estamos... essa diretiva que eu falo, ela é tão ambiciosa que nós estamos tateando questões assim fundamentais realmente dos direitos humanos. Nós estamos falando de habitação, de lazer, de tempo livre. Você já imaginou uma pessoa, às vezes, que tem que se locomover numa cidade com uma certa dificuldade, uma certa questão de acessibilidade, às vezes ela demora muito mais horas. E esse tempo que ela está demorando, isso é qualidade de vida para ela. Então, toda essa adaptação de edifícios, adaptação de, por exemplo, você chegar, você tem um reconhecimento facial num edifício, onde a pessoa tem acesso a um totem, onde ela possa retirar uma senha de atendimento, tudo isso sozinha. Isso tudo é um grande desafio, Roberta, e é mesmo um grande desafio. Eu não sei se vocês querem que eu coloque mais alguma coisa, porque
eu estou olhando aqui o tempo e eu estou aqui me controlando. Então, assim, senão, como o Ricardo diz, a gente começa a falar, e aí nós vamos, entendeu? E assim vai. Obrigada pelo respeito ao tempo também, tá todo mundo se controlando, porque é um assunto tão rico, tão novo, né? E obrigada, Renato. Eu acho que a gente está realmente com passinhos de formiga, todos os países. Agora a gente vai ver Brasil como está em relação à legislação, mas você trouxe bem o SG, né? Olhar ao lado e além, né? Ao meu lado, tem alguém neste momento que precisa de alguma questão de acessibilidade? Como está o meu entorno? Né? Que diferença que eu faço no mundo, né? E nós temos uma questão aqui, Roberta, que é muito interessante. A pessoa que tem uma certa necessidade, ela tem que poder ter escolha. Ela tem que escolher se ela quer um outro humano que a ajude ou que ela realmente possa fazer sozinha. Porque a questão da pessoa se sentir autônoma é muito importante. Então, às vezes, sim, a pessoa quer alguém do lado, é uma questão de carinho. Mas às vezes não, ela quer ter o direito de saber que ela pode fazer aquilo sozinha. E essa diretiva, ela está ampliando tudo isso para nós, porque ela está abrindo todas as esferas. Perfeito. E é um movimento de cultura mesmo, né? Trazer autonomia, independência para a pessoa, empatia, respeito, olhar ao lado, além, acolher, colaborar, né? Não pegar o lugar de fala, mas colaborar. Então, acho que estamos engatinhando, passinhos de formiga, mas acredito que a gente chega lá. Vamos escutar um pouquinho do Brasil agora, como que é a nossa legislação, temos projeto de lei. Doutor Hélio, por favor, só não esqueça da sua autodescrição. Depois a gente vai abrir aí com a Renata, com vídeo e roda de conversa. Obrigada. Roberta, obrigado. Eu sou um homem branco, cabelos e olhos castanhos, estou de camisa branca, sou moreno e atrás de mim tem o logo do Indesc, Inclusão, Diversidade e ESG, né? E daí, assim, para a gente ser bem respeitar aqui o prazo, né, vou falar um pouco sobre o que a gente tem hoje em dia aqui, né? Nós temos uma lei, que é a Lei 13.146 de 2015, que, na verdade, reformulou uma lei de 2000, né? Então, existem legislações já há bastante tempo, mas a efetividade ainda é um pouco baixa, assim, a minha sensação, né? O que são os pontos de atenção, né? E que depois a gente pode até falar quando a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos de lei, né? E eu acho que uma das questões que a gente tem aprendido aí nos últimos tempos em relação à legislação é a questão de ter uma autoridade responsável, né? Na parte de proteção de dados, como você fez uma comparação aí, né, Roberta? A gente teve muito aprendizado, e aqui, quando a gente fala de uma legislação, a gente não tem alguém, né, com esse empowerment para fazer essa fiscalização, para fazer esse controle, né? Então, acho que esse é um ponto bastante sensível. Vou falar depois pontos específicos da lei, estou só dando um panorama geral aí, né, da minha percepção do que a gente tem nessa lei, né? Um outro ponto que foi bastante falado aqui, né? Acho que o Renato falou um pouco, acho que o Ricardo falou também, em relação a prazos, né? Então, se a gente olha a 13.146, ela tem pouca amarração de prazos e consequências, né? Depois vou falar um pouquinho até sobre os crimes que ela prevê, mas vocês vão ver que eles não entram tanto nessa questão dos requisitos de acessibilidade. Uma outra questão é que a Lei 13.146, né, ela está muito concentrada na acessibilidade física, que é importante também, e a gente viu aí pela descrição do Ricardo que a diretiva europeia também contempla várias questões físicas, mas ela trabalha pouco os ambientes digitais e virtuais. Ela até tem um capítulo falando um pouquinho sobre meios de comunicação, transmissões de informações, depois vou dar uma palhinha para vocês, mas ela foi feita em 2015, né? Então, de 2015 para agora, nós temos aí, né, quase 10 anos, nós passamos por uma pandemia, né, que empurrou o mundo inteiro no movimento de transformação digital, né? Então, os espaços virtuais
se ampliaram, né? A necessidade de sites de e-commerce, né? Então, nós fomos muito transportados para os espaços virtuais, vários ambientes de metaverso, né? Metaverso não como exclusivamente games, né? Mas realmente ambientes de convivência, ambientes de trabalho, né? Então, vários projetos de segurança do trabalho, projetos de pesquisa, projetos de medicina, de engenharia dentro desses ambientes, né? Então, tudo aquilo que a gente pensava em termos de acessibilidade física continua valendo, mas a gente tem que, né, na minha visão, ampliar essa mentalidade, que é um pouco o que foi feito com essa diretiva europeia, e a gente ainda carece, né? Vou falar um pouquinho sobre os projetos de lei. Na verdade, tem muitos projetos de lei, eu destaquei alguns aqui para a gente conversar um pouco, mas vocês vão ver que eles ainda são muito acanhados, né? Em relação a trazer as pessoas que têm essas necessidades para a devida inclusão, né? Como a Roberta bem abriu aí, né? No início, explicando um pouco os conceitos. Então, assim, a gente tem sim ali uma definição de acessibilidade, das barreiras, né? Fala como dever do Estado, da sociedade, da família. Então, assim, é bastante principiológica a lei, né? Ela traz, no artigo 63, uma obrigatoriedade de acessibilidade para os sítios da internet, mantidos daí naquele ponto de empresas particulares, todo mundo que tenha uma representação aqui no país, né? Para o uso de pessoas com deficiência, né? Então, ela tem essa obrigação, mas ela deixa um pouco genérica, ela fala melhores práticas e diretrizes adotadas internacionalmente. Então, ela não é tão categórica, né? O Ricardo trouxe ali para a gente algumas normativas técnicas para algumas situações que já são exigidas na Europa. Aqui a coisa está um pouco aberta. Ele fala sobre os sítios de internet que tem que ter um símbolo de acessibilidade em destaque, fala sobre telecentros e lan houses com essa obrigação, mas é muito pontual nesse sentido, né? Então, não tem prazos para fazer isso, não tem penalidades para descumprimento, né, dessas regras. Traz também, né, depois no artigo 67, para os serviços de radiodifusão e som e imagem, né? Aí sim, um pouco mais específico a questão do intérprete em Libras, não como uma obrigação, ele diz como opções, né? A subtitulação, a janela em Libras e a audiodescrição, né? Então, avança um pouco, né? Mas ainda pouco efetivo, né? Num ponto que foi mencionado pelo Ricardo em relação aos livros digitais, ele fala que o poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção de material, difusão de livros em formatos acessíveis, né? Então, mas vocês notem que é uma legislação de 2015 e, na prática, esses efeitos a gente pouco sente, né? Então, ainda são muito acanhados. E quando a gente vai para a questão das penalidades, né, que é fazer o enforcement dessa lei, a gente tem dois crimes caracterizados na lei. Um que é praticar, induzir ou incitar a discriminação da pessoa em razão da sua deficiência, né? Que, obviamente, é muito importante, mas é muito básico, né, em termos de acessibilidade, porque assim, a gente não deveria nem ter que discutir isso, né? Então, é um ser humano como, né, todos nós e que precisa, inclusive, de um apoio adicional, né? Então, discriminar esse tipo de pessoa, por si só, né, tem uma questão humanitária aí já envolvida. Além disso, ele também criminaliza apropriar-se dos bens, proventos, pensão, benefícios e remuneração das pessoas com deficiência. Ou seja, a gente, o Brasil tem muitos golpes, né, de uma maneira muito ampla, mas aplicar golpes nas pessoas com deficiência. Então, isso tem um agravante e que também é uma questão, assim, do ponto de vista humanitário, já nos chamaria atenção.
Para a gente respeitar um pouco o prazo, vou entrar aqui nos projetos de lei. A gente vai ver que, assim, eu destaquei aqui 4 projetos de lei para a gente mencionar brevemente. O 3503, da deputada Maria Rosas, e tem 2 mais ou menos na mesma linha. O 2951 também da deputada daí Renata Abreu, de 2021, o primeiro de 2019, e eles vão na questão de os sítios de internet terem uma ferramenta interativa para tradução para Libras. Então, eles transportam aquela obrigação de radiodifusão e televisão também para os sítios de internet. Mas é muito pontual, introduz um pequeno complemento no artigo 63, tá? Depois tem um projeto interessante que já tem a ver um pouco com essa questão da gente ter sido transportado para o mundo digital, que é o 4052, do deputado Felício Laterça, que daí ele exige que as ferramentas de jogos eletrônicos e programas de simulação, não só para diversão, mas hoje a gente vive numa sociedade que a gente chama de gamificação, né? Então, os treinamentos, as interações sociais, todas foram empurradas para esse ambiente. Então, a gente também tem que dar acesso para essas pessoas que têm algum tipo de necessidade a poder participar desses ambientes. Então, esse projeto de lei trabalha essa questão e também bastante pontual, né? E o último que eu queria mencionar, um pouco que me pareceu muito interessante, é o 4238, do deputado Felipe Rigoni, que inclusive é um deputado cego, bastante, né, atuante nesse segmento, e daí ele toca um pouco no cerne da questão, ao meu ver, que é justamente ele estabelecer quais são as penalidades para quem não cumprir. Então, ele vai no 63 e fala, olha, quem não cumprir o 63, aqueles requisitos de acessibilidade que se aplicam tanto para empresas quanto para o governo, pode sofrer algumas sanções administrativas. Advertência, multa diária, suspensão do sítio de internet por tempo indeterminado, né? E daí tem uma forma gradativa de avaliação, né? Justamente se é reincidente, se a empresa tentou, né? Tem um programa para aplicar a 13146, a gravidade daquela barreira que está sendo imposta pela falta do cumprimento da lei. Então, ele tenta trabalhar um pouco isso como penalidade. Claro que ele, não que ele peque, mas eu acho que ele tem uma questão que ele endereça tudo isso ao encargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, ele remete à LGPD como o órgão responsável por isso. Então, eu acho que, até porque como vem do Legislativo, e o Legislativo não tem essa possibilidade de criar um órgão, ele tentou dar essa solução, que não acho que seria o ideal, né? Acho que a gente precisaria ter um órgão específico, né, com empowerment para regulamentar isso, né, trazer normativos e fiscalizar esse cumprimento. Então, a gente está num processo evolutivo aí nesse processo, mas muito lento, né? Então, eu acho que o mecanismo que a gente tem aqui no Brasil, né, muitos anos de legislação, mas ainda com pouca efetividade, fica muito ao encargo do Ministério Público, né? Mas sem alguém, né, com essa responsabilidade de fiscalizar e uma lei com essa pouca efetividade, né? Então, a gente ainda está um pouco longe aí desse universo europeu, embora eu concorde com vocês, como a Roberta bem colocou, que esse é o futuro, né? Eu acho que a gente deveria aqui sim trabalhar para intensificar isso. Claro que a gente tem que tomar alguns cuidados, como lá na Europa se tomou cuidado, né? Dessa questão de transição, da questão da microempresa, né? Porque muitas vezes isso também implica em custos que às vezes não são possíveis de ser suportados por esse tipo de organização, né? Então, a gente tem que ter um pouco de atenção com isso. Mas, de uma maneira geral, a gente ainda tem um longo caminho aí pela frente para fazer, né? Então, acho que essas são as minhas considerações iniciais aí, Roberta, até para a gente respeitar o prazo e continuo aqui à disposição para a gente dar continuidade aí à roda de conversa, tá? Muito obrigada, Hélio. Eu consigo te chamar de Hélio, não de Dr. Hélio. Tenho um respeito e admiração incrível
por você e todos. Eu não vou conseguir não tecer alguns comentários aqui, porque é muito rica as informações que você trouxe. Pergunto aqui, será que a gente vai ter uma nova autoridade ou agência reguladora de inclusão, diversidade e acessibilidade? Né? Eu senti aí na sua fala que, de repente, vai ser um Não sei caminho se para o seria uma Brasil, agência, né, ou um uma departamento autoridade. do Ministério de Justiça, né? Talvez no Ministério da Justiça a gente tivesse que ter um departamento, assim como a gente tem o DPDC lá para a parte de consumidor, né? Ou uma secretaria específica, né, que ficasse com esse encargo e com o empowerment de fazer regulamentações para estabelecer prazos, para fiscalizar, né? Porque senão fica realmente uma legislação até certo ponto até glamourosa, mas com pouca efetividade, né? Se a gente não tiver prazos, penalidades, infelizmente as pessoas dependem um pouco do enforcement para poder aplicar as normas, né? Essa questão de sanção. Em outra oportunidade, estava falando muito com a Renata próximo, que a gente tem um monte de lei, um monte, mas e a aplicabilidade dessas leis, né? Sim, acho que vai ser importante a gente regular, até porque você trouxe que a nossa lei no Brasil é principiológica, não traz muitas penalidades, a gente sabe que sanções é só o movimento ESG que eu estou vendo aqui de forma diferente, não está muito digital, né? Talvez precisaria ser mais humana, social, conectar aí com o ESG. Mas eu acho que essas questões são práticas, né? É a nossa vivência da nossa cultura no dia a dia, é o inclusão mesmo no ambiente digital ou físico, mas será que o ambiente está preparado, né? Que seja efetivo. Gostei muito da questão que você trouxe do deputado cego, né? Desse projeto de lei. Acho que o senso de responsabilidade Felipe Rigoni, ele é muito atuante, é um deputado muito atuante. 42, 38, né? Eu acho que esse senso de responsabilidade que ele trouxe aí nesse projeto que você me passou, muito importante, que todos nós somos responsáveis, né, pela mudança de cultura. E os custos, né, para as grandes e para os pequenos, que essa cadeia aí a gente não tem como não conectar com o SG. E é isso, incrível, muito obrigada, Hélio. Vou passar para a Renata próximo, que é a mediadora da nossa roda de conversa, que vai trazer um pouquinho aí do vídeo da Thaís, que está na Suíça. Por favor, brilhe como sempre, Renata. Obrigada por estar aqui. Ela ajudou a gente um monte na facilitação dessa roda de conversa. E só não esquecer de se autodescrever e os links. Obrigada. Obrigada, Rô. Iniciando então com minha autodescrição, meu nome é Renata Próximo, sou mulher, parda, tenho os cabelos escuros, curtos, ondulados, olhos castanhos, estou vestindo um vestido de alça fina, colorido, e atrás estou com o logo do Indesg, Inclusão, né, e Diversidade e ESG. Eu só quero, antes de tudo, dar parabéns para todo mundo. Acho que muita informação importante aqui trazida, né? Lembrar para todos que nós temos aqui no nosso chat o LinkedIn de todos os participantes aqui, de todos os expositores. Quem quiser depois entrar em contato, chamar lá para uma conversa particular, porque acho que tem muita informação ainda para ser compartilhada. A respeito de tudo que foi dito até agora, eu só tenho algumas observações bem rápidas a fazer. Importante, o que a Roberta falou lá no início, questão de acessibilidade. Acho que a gente precisa primeiro entender o que é acessibilidade, as pessoas não entendem o que é isso. E eu falo isso porque eu sou advogada e eu atuo na área trabalhista há mais de 20 anos. Nós temos aí a Lei 8.213 de 91, que é a lei de cotas para PCD dentro de empresas. As empresas não conseguem cumprir essas cotas e não cumprem porque não entendem o que é acessibilidade. Não adianta você contratar para cumprir cotas se você não dá a oportunidade de trabalho. Então, a gente percebe por aí que a gente já tem um histórico, que nem o doutor Hélio falou, um histórico de legislação
que não tem aplicabilidade, porque a gente não entende o que que é acessibilidade, o que que a gente precisa fazer para que isso vire efetivamente, que a gente consiga efetivamente colocar em prática, tá? Eu vou agora compartilhar, então, o vídeo da Thaís, que ela gravou lá da Suíça para a gente, onde ela vai trazer algumas informações e o que ela vivencia lá, o que ela conhece de legislação e como funciona a Suíça. E aí depois eu trago aí, vou trazer uma pergunta de forma geral para a gente fechar a nossa roda de conversa de hoje. Rê, tá sem o áudio. Eu não tô escutando. Peraí, que eu acho que porque o meu microfone está no mudo, eu não sei se é isso. Você precisa tirar seu microfone, seu Fone. fone de ouvido. Ah, tá. Então vamos lá. A gente aprendendo aqui, na prática. Continua sem áudio. Você está compartilhando só o vídeo? Ah, deu. Muito embora a Suíça não faça parte da Comunidade Europeia, o tema de acessibilidade é um tema muito caro, e existe um número de violência do assunto, especificamente porque quase 20% da população suíça se declara, na verdade, portadora de algum tipo de deficiência, e, para além disso, a população suíça envelhece progressivamente. A expectativa de vida de 84 anos faz com que o número de idosos seja também bastante elevado. A preocupação maior que se existe aqui, em termos de acessibilidade, garante basicamente autonomia, acesso a determinados produtos e serviços por um número cada vez maior de pessoas. A legislação base que regula o tema de acessibilidade é uma lei que entrou em vigor em 2004, e ela, na verdade, abrange serviços públicos, conteúdos digitais e comércio de uma forma geral, especificamente comércios essenciais também de transporte, por exemplo. Para além dessa legislação, existe também uma resolução da Suíça de 2020, que está muito atrelada ao determinado a diretiva europeia e também acaba, de alguma forma, por trazer parâmetros desse guideline WCAG21, que possivelmente já foi tratado no dia de hoje. Mas a ideia basicamente é transformar produtos, serviços, websites em uma experiência acessível a diferentes usuários, e isso se dá especificamente quando a gente fala de website, em garantir um maior contraste de cores, para quem tem alguma dificuldade de identificar cores, ou fazer efetivamente textos alternativos a imagens, ou legendas para áudio. O tema aqui, ele, como eu disse antes, é um tema levado muito a sério. E quando a gente olha para o website de empresas grandes, especialmente prestadoras de serviços especiais, prestadores de serviços de transporte, a gente vai ver que eles têm muita qualidade com essa resolução de 2020. Eles estão certificados e aparece essa certificação especificamente no website deles, mas, para além dessa certificação, eles também fazem um serviço muito interessante de esclarecer a população sobre a importância do tema de acessibilidade. Então, eles trazem statements, via de regra, indicando qual é a legislação que se aplica, qual é o percentual da população abrangido por esses ajustes de acessibilidade que eles têm feito nos serviços de produto. Também a questão de acessibilidade é muito olhada por organismos internos que fazem um tipo de relatório, então eles acompanham periodicamente determinados tipos de empresas, produtos e serviços e comparam o que é fornecido por eles vis-à-vis as necessidades de um público específico.
Então, hoje já foram emitidos, na verdade, está sendo emitidos dois relatórios. Esse primeiro relatório é de 2004, e ele coincide com a data com a data de vigência da lei. E eles já olharam em diferentes públicos, então eles já olharam, por exemplo, para a questão dos cegos, para a questão dos idosos, já olharam também para diferentes serviços, serviços públicos, serviços não públicos, aplicativos, e-commerce. E hoje, especificamente, os seus regulatórios estão fazendo para aplicativos de celular, estão olhando aí para quais são as necessidades do público em geral, no que diz com acessibilidade, e como os aplicativos de celular estão endereçando esse tipo de necessidade específica. Para não ficar falando com vocês especificamente de temas que parecem tão abstratos, eu achei que bem também dividir minha tela com vocês e mostrar um pouco a experiência de uma compra de um e-commerce. Então, vou dividir na tela para que vocês possam ver o site da Zara. A Zara não é suíça, mas aqui ela está no domínio suíço, né? Então, vou mostrar para vocês como se dá uma experiência de compra na Zara. Então, eu vou lá, escolho um produto de serviço, mas quando estou no website, eu me deparo com essa figurinha específica. Quando eu clico no símbolo, eu identifico aqui os perfis de acessibilidade da empresa. Então, quais são os perfis de acessibilidade, quais são os tipos de necessidades, deficiências específicas que tem da batalha, a previsão de organização. E quando eu clico aqui nessa setinha, vem efetivamente os que o site pode me oferecer para endereçar as questões, por exemplo, de seguro. Quando eu falo de perfis de acessibilidade, eles trazem questões de cegueira, dificuldade de locomotora, até questões de cegueira no que identificações diferentes por uso e contraste, repetitivo, questões referenciadas, e depois os ajustes de navegação de tais traz, que são diretamente relacionados a essa necessidade especial. Então, esses ajustes podem ser específicos para cada uma dessas necessidades. Então, quando eu olho aqui efetivamente para seguir, eu vejo a existência aqui, por exemplo, da disposição de imagem ou efetivamente da leitura de textos específicos que estão na tela. Mas eu também posso encontrar outros tipos de remédio aqui, por exemplo, como eu customizar a cor, que eu vejo os fundos, ou que eu vejo os conteúdos, os diferentes tipos de contraste, de clave escura, tamanho de fonte, descrição de imagem, como as informações são apresentadas para mim, inclusive no meu celular. Então, era isso que eu queria conversar com vocês no dia de hoje, dividir um pouco dessa experiência aqui. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Agradeço a oportunidade de grande abraço. Bom, vocês voltaram a me ouvir? Ótimo. Então, essa foi aí a Thaís. Ela trouxe para a gente um pouquinho de como funciona na Suíça questão de acessibilidade, e como exemplo ela trouxe para a gente aí o site da Zara na Suíça, que a gente percebe que eles já têm essa preocupação aí com a acessibilidade dos seus consumidores. Ela trouxe na prática para a gente como é que funciona quando a empresa está empenhada em trazer acessibilidade para todo mundo. Então, chegando aqui nos finalmente da nossa roda de conversa, eu queria ouvir cada um aqui dos nossos participantes, como é que vocês veem o futuro da acessibilidade? Porque a gente percebe aí que tem um monte de legislação, a gente percebe que tem um empenho legislativo, um empenho governamental, um empenho de empresas, né, empresas privadas, mas ainda falta muito. Pelo que a gente percebe, que ainda falta muito para a gente conseguir alcançar um objetivo sólido. Então, eu queria ouvir de vocês, como é que vocês veem aí esse futuro da acessibilidade na prática? Acho que a gente pode começar aí pelo Ricardo, né, e depois passa para o Renato e o Hélio, pode ser? Pode, por mim, pode. Sim,
Penso que é necessário um cambio cultural a todos os níveis, não só a nível dos governos, ou não só os governos, administrações públicas, mas também no setor privado. O setor privado é o que fornece os produtos e serviços. É importante que esta cultura é não só cultura, mas também conhecimento técnico a todos os níveis. Por isto é que digo que esta é uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento laboral, de empreendimento, de crescimento econômico e de melhora da percepção da sociedade desta realidade. É o que ela vai significar. Mais pessoas velhas, não? Somos mais e mais milhões de pessoas de mais de 50, 60 anos, 70, para 2050 vamos ser em Europa a metade da população, provavelmente maior de 65. E muitos de nós, antes ou depois, vamos ter deficiência por questão de idade. Isso é lei de vida. Mas não vamos renunciar a usar o telefone, ou renunciar a usar o televisor ou a internet, ou tudo isto que estamos já de uma maneira nativa acostumbrados. Isto é importante. Não pode ser que tenho uma deficiência adquirida por a minha idade e agora, a partir de agora, não vou usar as tecnologias. Não pode passar, não vai passar. Ótimo, Ricardo, obrigada. Renato, você pode falar um pouquinho para a gente? Posso. Eu acho que o Laércio levantou a mão para fazer uma pergunta, não sei se nós vamos abrir já. Depois que todo mundo falar, nós vamos abrir para perguntas. Tá bem. Então, eu acredito que de tudo que nós falamos aqui, nós temos uma base jurídica, e uma base jurídica que veio muito anterior a tudo isso. Porque nós temos quando a gente fala de um preceito constitucional, ou então de um preceito de criação da União Europeia, nós estamos falando ou então da Constituição Espanhola, ou enfim, da Constituição Brasileira. Nós estamos falando de legislações onde no seu cerne são muito anteriores ao que nós estamos falando aqui hoje. São muito anteriores até a evolução da internet hoje. Então, eu encaro isso como um desenvolvimento da sociedade, aonde nós aqui como advogados ou como pessoas da sociedade, nós temos o dever de fazer com que as leis tenham outra interpretação, que surjam outras interpretações mais adequadas. E para mim é um caminho sem volta, porque cada vez mais as pessoas querem isso. E o que nós temos aqui que verificar é justamente a diversidade que nós estamos lidando, inclusive numa roda de conversa como essa, porque nós temos vários mindsets. Nós temos um mindset da população brasileira, nós temos um mindset do europeu. Nós estamos aqui falando basicamente de 2 continentes, que realmente essas sociedades elas vão se comportar diferente, mas nós vamos chegar no mesmo objetivo, que é a diversidade. E cada sociedade vai se adaptar da melhor forma. Então, nós temos aí um empurrão, nós sempre temos que ter um empurrão, né? Então, nós temos aí um empurrão dessa nova legislação, de novas legislações que vêm aí aparecendo para que a gente melhore. Então, na minha opinião, Renata, é um caminho sem volta, né? Nós começamos falando só de compliance e só de falar de compliance, as pessoas falavam, nossa, mas que palavra é essa? O que significa? E quando você vai ver, compliance era uma coisa que era aplicada, mas que agora precisou ser mais difundida e efetivamente aprofundada, mas agora se fala em ESG, gente, mas o que é isso?
né? E daqui a pouco a gente vai falar de outra coisa e o SG, efetivamente, se a pessoa se a empresa não aplica, ele não aparece, que é o que eu falei para a Roberta outro dia, que não adianta a empresa dizer que aplica, porque se ela aplicar, aparece, se ela não aplicar, não aparece. Então, isso é um desenvolvimento, isso é sem volta. Meus queridos, isso é sem volta e daqui é para mais. Então, eu sou muito otimista com relação a esse desenvolvimento. Perfeito, Renato, obrigada. Agora nós vamos passar a palavra para o Hélio. Oi, Renata, eu acho que assim, o que a gente tem que ter em mente, assim, uma das dificuldades que eu acho que o Ricardo pegou o ponto ali, que é a mudança cultural, né? Então, a gente vem falando muito em ESG, essa coisa da empatia, de entender o outro, né? E como, né, é uma camada da população que fica mais afetada, o restante, às vezes, ainda fica muito digamos assim, sem ter uma atuação mais expressiva, né? Muito numa posição passiva, né? Então, acho que a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade. Eu acho que para a gente fazer isso, eu vejo assim, 4 pontos-chave se a gente pensar aqui em termos de Brasil, né? Então, uma especificação técnica, como foi lá na Europa, do que são os requisitos, né? E não uma coisa, as melhores práticas, isso fica, acho, muito aberto, né? Sanções, né? Então, eu mostrei um pouco ali na 13146 que as sanções são muito pontuais para crimes bizarros, né? E não em relação à questão da acessibilidade, até porque a gente não precisa chegar no nível criminal, mas a gente precisa ter formas de, né, coibir um pouco as empresas a tomar essa atitude, prazo para cumprir, né? Então a lei também, precisa isso, precisa aquilo, mas também não traz nada efetivo. E uma autoridade encarregada, né, que seja responsável por isso. Não sei se, né, a Roberto perguntou se teria que ser uma agência. Talvez não precisa ser uma agência, mas alguém do Ministério da Justiça com esse chapéu, com essa responsabilidade de sobre-regulamentar, né, estabelecer pontos específicos e fiscalizar isso. Então, eu acho que esses 4 elementos, né, especificação técnica, sanção, prazo e autoridade, eles são importantíssimos para a gente dar efetividade para o que a gente já tem e construir um futuro, porque realmente, como falou o Renato, né, não tem volta esse caminho, né? Se a gente quer uma sociedade mais inclusiva e mais diversa, a gente precisa trabalhar nessa mudança cultural e para isso a gente precisa, né, usar os mecanismos legais que nos empurram para isso, né? Perfeito, Hélio, obrigada. Agora eu vou abrir aqui então para o Laércio fazer a pergunta dele. Laércio, fica à vontade. Na verdade, não é uma pergunta, é só um desabafo. Eu vou fazer minha descrição, minha autodescrição. Eu sou um homem branco, usando óculos, desprovido de cabelo, e utilizando uma camisa agora azul. Mais ou menos, Roberto, depois você me ensina. Eu acho que a maioria do povo brasileiro trata a inclusão e a acessibilidade como uma filantropia. Não é uma coisa que é feito realmente porque a lei exige. Nós não temos ainda cultura suficiente para realmente admitir que é um direito da pessoa deficiente físico, visual, mental, ter acesso a produto, a serviço, aos locais de trabalho, a restaurantes, etc. Eu deixei de fazer na minha descrição. Eu já estou há 18 anos como cadeirante, desde 2005. Eu não vejo muito a evolução na parte, vamos dizer assim, de acessibilidade para cadeirante. Uma coisa, uma rampa ali, tal, etc. Mas às vezes você entra num restaurante que tem rampa, mas o banheiro não é acessível. Então, cada vez que o cadeirante tem que sair e que tiver condições, ele tem que ligar no restaurante, ligar no hotel para ver se tem realmente acomodação. Você vai a um congresso, você vai a qualquer coisa, é um problema, é uma preocupação sempre. Você não vai num ambiente
qualquer ambiente aqui do Brasil, tranquilo. Sempre você tem que estar com a orelha aberta para escutar, para se informar de que como você vai encarar aquele ambiente, como que ele vai te receber. Então, isso é só um desabafo para você saber como que está hoje. Estou de acordo com todos vocês, principalmente com a fala do Hélio, que nós precisamos ter uma autoridade nacional que cuide disso, que dê as instruções de como fazer, de como executar e punir quem não faz. Tipo, a LGPD está começando agora. Era isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Hélio. É muito bom ter aqui a visão de quem realmente, né, usa, quem realmente depende aí da acessibilidade para o seu dia a dia. Eu queria pedir para quem está aqui e se sentir à vontade, abrir a câmera para a gente tirar uma foto do nosso evento, e aí depois eu vou passar a palavra para a Roberta para o encerramento. Vê se alguém quer mais falar, tem alguma pergunta, quer falar mais alguma coisa. Ninguém mais levantou a mão. É porque Alguém a gente está mais? em cima do horário mesmo, viu? Mas precisa ser uma pergunta bem objetiva e bem rapidinha, mas fiquem à vontade. Não? Então tá. Eu tô com a câmera aberta aqui e quem se sentir confortável abre, quem não se sentir, tudo bem também. Aqui é inclusão de acordo com o conforto. Tá ótimo, eu vou tirar a foto então, tá bom? Todo mundo sorrindo. Pronto. Tirada a foto. Roberta, pode encerrar. Queria te agradecer, você sempre com muita maestria, adoro participar de rodas que você está mediando, é muito calma e assertiva nas suas considerações. Adorei escutar todos vocês. A Juliana saiu, mas ela sempre costuma dizer que uma roda de conversa vale a pena quando a gente se sente maior do que entrou em relação a conhecimento, e é essa a sensação que eu estou sentindo. Eu espero que todos vocês tenham realmente aproveitado. Acho que a Renata trouxe o futuro, né, da acessibilidade, mas eu acho também importante a gente pensar no agora, né? Agora, porque é o agora que a gente faz o nosso futuro, nas nossas pequenas atitudes. Eu acho que realmente o setor público e privado vão ter que cada vez mais se conectarem, olharem na mesma direção, mas a gente não pode tirar o nosso senso de responsabilidade como pessoa humana, né? Então, essa mudança de mindset, de olhar na mesma direção, de que assim as empresas ou as pessoas que não estiverem olhando nessa direção não vão se sustentar por muito tempo. A gente está vendo aí todos os movimentos e que o nosso grupo Indesg, Inclusão, Diversidade, ESG, Acessibilidade, está fazendo esse movimento também. E tenho muita gratidão, sinto muita gratidão aí por esses movimentos. Eu não sei se vocês querem terminar com alguma palavra, mas eu digo gratidão assim. Ricardo Neves, bem-vindo, nós estamos finalizando aqui. Mas eu queria agradecer a oportunidade que tivemos desse debate e que a gente traga mais debates como esse, né? Que essa roda seja realmente um organismo vivo de conhecimento, e é isso. Ficamos bastante tempo. Vocês querem terminar com alguma palavra? Podemos encerrar? Podemos encerrar, a gente estourou nosso tempo, mas é sempre muito bom, né? É bom porque a gente pode partir para as próximas. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela oportunidade de encontrar com todos vocês. Obrigado. Obrigada, Espanha, Portugal, Brasil, Suíça, e todos nós vamos dar as mãos aí e olhar na mesma direção. Obrigada, pessoal. Excelente semana para todos nós. Muito obrigado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.